Nessa aula, nós daremos continuidade à respiração do cafeína. Bom, só para a gente relembrar aqui o balanço energético da respiração aeróbica, ela ocorre produzindo aqui 4 ATPs na glicólise e 2 na ADH. Lembrando que esses 2 na ADH eles só são produzidos se entrar uma molécula de oxigênio. Então, mais 2 na ADH, cada um valendo 2 ATPs. 2 vezes 2, 4 ATPs. Mais 4, 8. No entanto, mais 2 ATPs serão gastos. Então, 8 menos 2, 6 ATPs. Então, eu vou ter um balanço energético de 6 ATPs. Ou seja, o que é produzido menos o que é gasto. No ciclo de Krebs, só existe ganho. Então, vão ser ganhos aqui 2 ATPs, 8 na ADH. Cada 1 NADH lá na cadeia de transporte de elétrons equivale a 3 ATPs. 8 vezes 3, 24. Cada 1 FADH2 equivale a 2 ATPs. 2 vezes 2, 4. 2 mais 24, 26. Mais 4, 30 ATPs. Mais 6 ATPs que foram produzidos na glicólise. Para cada uma molécula de glicose, 36 ATPs serão produzidos para que a planta possa crescer e desenvolver. Ou seja, nós vamos ter uma produção de 38 ATPs menos 2 que vão ser gastos, tendo um balanço de 36 ATPs. Bom, e a respiração anaeróbica? Mas a respiração anaeróbica, né, na ausência de oxigênio, a planta consegue sobreviver por alguns dias, às vezes até semanas, na ausência de oxigênio. Nós, seres humanos, nós conseguimos. Quando se fala em ser humano, um homem do sexo masculino, com uma média de 70 quilos, ele consegue sobreviver por 3 minutos sem oxigênio. A planta consegue por dias. Então, ela tem uma eficiência muito maior do que o ser humano em relação à deficiência de oxigênio. Então, na presença de oxigênio, o piruvato, ele entra no ciclo de Krebs pelo acetilcoenzima A e na cadeia de transporte de elétrons, transforma o NADH e o FADH2 em ATPs. Então, para cada uma molécula de glicose quebrada, 2 piruvatos vão ser formados e 36 ATPs serão formados, né, e disponíveis para que a planta possa crescer. Na ausência de oxigênio, o piruvato não entra no ciclo de Krebs. Então, só ocorre a fase da glicólise, só a quebra da molécula, porque a glicólise ela é independente de oxigênio. Porque quem vai depender de oxigênio é só o ciclo de Krebs. No entanto, o piruvato que é formado aqui, ao invés dele entrar no ciclo de Krebs, ele vai formar ou etanol ou lactato. Então, nesse balanço energético, durante a glicólise, ocorre numa única etapa da respiração anaeróbica, onde são produzidos 4 ATPs e gastos 2. Ou seja, aquele NADH que é produzido na glicólise, ele só é produzido na presença de oxigênio. Se não tiver oxigênio, ele não é produzido. Então, vão ser produzidos 4 ATPs e gastos 2. Então, o balanço energético na respiração anaeróbica é de 2 ATPs, enquanto na aeróbica de 36. Então, para cada uma molécula de glicose quebrada, apenas 2 ATPs serão formados na respiração anaeróbica. Essa é uma das grandes desvantagens dela. E outra é que o piruvato ele é convertido ou a etanol ou a ácido lático. Geralmente no cafeiro é etanol. E os dois, quando acumulados, eles são tóxicos para a planta. Então, quer dizer, é lógico que a respiração anaeróbica ela não traz vantagem nenhuma, mas a planta consegue suportar, às vezes, num caso extremo de déficit de oxigênio. Então, para cada uma molécula de glicose quebrada na respiração anaeróbica, são produzidas apenas 2 ATPs. É que geralmente o problema acontece mais com etanol do que com ácido lático. Alto consumo de glicose e baixíssimo rendimento energético, ou seja, para cada uma molécula de glicose produzida na fotossíntese, são produzidos apenas 2 ATPs. Isso, gente, a planta não cresce, né? Nós temos algumas maneiras de minimizar os efeitos da compactação do solo. Na verdade, gente, com encharcamento em viveiro é controlar a irrigação, né? Vamos imaginar aqui que já aconteceu isso, o produtor chegar, eu deixei a irrigação ligada uma noite
e os saquinhos amanheceram encharcados. Não tem problema nenhum, eles têm drenagem, suspendeu a água, drenou a água, acabou. A planta volta a respirar de maneira aeróbica novamente, né? Dentre os métodos para minimizar esses efeitos, nós temos aqui a crotalária. Esse aqui é um experimento que foi feito no campus Muzambinho, quando tinha uma lavoura logo atrás ali do prédio da cafeicultura. Essa lavoura que era um rubi, e essa aqui é a crotalária juncia, né? Uma leguminosa que, em simbiose com as bactérias, fixam nitrogênio no solo. E tem as raízes extremamente profundas e agressivas no bom sentido, que fazem a descompactação natural do solo. Aqui nós temos ela em área toda. Geralmente se utiliza muito essa prática quando se vai retirar uma lavoura velha de cafeeiro, se planta uma leguminosa como a crotalária, né? Além da massa que aumenta o teor de matéria orgânica, ela fixa nitrogênio, deixando ele disponível para a próxima cultura e descompacta naturalmente o solo. Aqui são as raízes das leguminosas, né, as bactérias do tipo Rhizóbio, que fixam o nitrogênio no solo, né? Ela fixa o N2 atmosférico em nitrato disponível para a planta, e as raízes são extremamente agressivas, no bom sentido, né? Aqui nós temos outra planta, não é uma leguminosa, é uma crucífera. Esse aqui é o nabo forrageiro, uma planta de inverno, também, raiz extremamente agressiva, só que tem um detalhe. Por ele ser uma planta de inverno, nós só recomendamos, no caso do cafeeiro, em lavouras recém-podadas ou em lavouras recém-plantadas, porque senão ele coincide com a colheita, aí ele atrapalha a colheita, aí não tem nem como ser feito esse tipo de manejo, né? Mas é uma planta que tem uma raiz muito agressiva, muito utilizada como descompactante natural do solo. Ou também, para descompactar o solo, uma outra opção seria os métodos físicos, né? Principalmente com o subsolador. Aqui nós temos também os viveiros, onde a irrigação tem que ser muito bem controlada para que não haja excesso de água nas mudas, prejudicando dessa maneira o desenvolvimento das plantas numa respiração anaeróbica. Então, são os dois casos de respiração anaeróbica que podem acontecer nas plantas do cafeeiro. Bom, dentre os órgãos que respiram, gente, todos os órgãos da planta respiram. É a mesma coisa, todas as nossas células do nosso corpo também respiram. Da planta é a mesma coisa, todas têm mitocôndria, né? Então todas respiram. Porém, gente, a principal forma de entrada de oxigênio é via sistema radicular. Por isso que nós precisamos preocupar bastante com a aeração do solo. Então, nas raízes, a respiração ela é muito intensa, onde a energia produzida pela respiração ela é utilizada para formar novas raízes e para o crescimento daquelas que já existem. As raízes do cafeeiro, quando encontram condições favoráveis para o desenvolvimento, apresentam grande importância, pois elas são responsáveis pela absorção de água e nutrientes que serão utilizados em todos os processos metabólicos, tanto na fotossíntese quanto na respiração. Por isso que nós temos que deixar condições de solo para que essas raízes possam se desenvolver o máximo possível, com a aeração desse solo e evitando encharcamento. Nas folhas, a liberação de CO2 é mais ou menos constante, não alterando. Então, ela não altera com a idade do tecido foliar. A respiração nas folhas ela é constante, praticamente o tempo todo. E nos frutos? Os frutos do cafeeiro, gente, eles são frutos climatéricos. Nossa, mas o que é um fruto climatérico? É aquele, gente, que a respiração continua após a sua colheita. Então, os frutos climatéricos, gente, eles são aqueles, né, que logo após o início da maturação, eles apresentam um rápido aumento na intensidade respiratória. Então, quando eles estão passando para a cereja, tanto vermelho quanto amarelo, aumenta demais a intensidade de respiração. Então, a maturação do fruto, ele é um processo em que os frutos alcançam as características de cor, textura, aroma, sabor, entre outras características que os tornam aptos para o consumo. Ah, mas o fruto é climatério? É, porque a gente liga o fruto climatério ao mamão, à banana, ao caqui, né, ao abacate, que eles são colhidos no ponto que nós chamamos de vez, que ele está no seu máximo crescimento, mas ele não está maduro. E ele amadurece ao longo do tempo.
Nossa, mas o cafeeiro é assim? O fruto do café é assim? É. Ué, mas é engraçado. Por que que o verde cana, então, não chega à cereja? Então, gente, sabe por quê? Porque a respiração continua por 12 horas aproximadamente. Depois cessa a respiração, né? Então, não dá tempo do fruto verde cana chegar à cereja. Se fosse, gente, estaria ótimo. A gente teria uma qualidade fantástica de bebida. E por ele ser um fruto climatério, gente, nós vamos ter um problema muitas vezes na hora da colheita. É muito comum, principalmente na cafeicultura familiar, os produtores colherem o café e deixarem ele na lavoura armazenados em saco de plástico, geralmente saco de adubo. O que acontece? O plástico, gente, ele funciona como uma estufa, ele aumenta o calor. O produto final da respiração, como nós vimos lá na cadeia de transporte de elétrons, é a água. Então, por exemplo, se a gente deixar a banana dentro de um saquinho, a gente vai ver que o saquinho fica cheinho de água, né? Se a gente deixar uma mão, é a mesma coisa. Por que aquelas gotículas de água? Porque o fruto está respirando. Então, nessas 12 primeiras horas, o fruto vai respirar e vai liberar água naquele ambiente. E ali, lógico que vai ter muito fruto na fase cereja, com alto teor de açúcar. Então, açúcar mais água mais temperatura mais elevada são fatores, gente, extremamente importantes para iniciar o processo de fermentação. E o grão que é fermentado, gente, na hora dele ser comercializado, ele entra como grão ardido, que é considerado um defeito. Então, quer dizer, e acontece justamente isso porque o café ele é um fruto climatério. Vocês entenderam? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.